4 eclipses em 2024. Nesse vídeo a gente vai conversar de uma forma sucinta e resumida sobre quais são as possibilidades dos eclipses que vão acontecer ano que vem. Para você que é de Peixes, de Áries e de Libra, esse vídeo pode ser bastante importante. Então me acompanhe aqui para saber todas essas informações. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Hanner, astrólogo há praticamente 535 milhões de anos e criador do Academia Astrológica, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre esses eclipses que vão acontecer em 2024. Primeiro, antes de todo mundo se empolgar, eu vou fazer uma análise um tanto quanto resumida da influência desses eclipses, porque para a gente ter um pouquinho mais de precisão, a gente precisa saber, principalmente numa análise mundial, a gente precisa estar um pouco mais perto daquele evento para ter uma noção um pouco melhor de qual pode ser a reverberação dessa energia no mundo. E no nível individual, a gente tem que fazer a análise em cima do mapa natal de cada um de vocês, e eu vou falar isso, eu vou repetir isso a cada análise de eclipse desse vídeo aqui. Esse vídeo pode ser um pouquinho longo, porque como eu vou analisar os 4, a gente vai ficar conversando um tempinho aqui, mas eu vou separar o vídeo por capítulos. Então, se você tem Sol, Lua e Ascendente em Libra, procura aqui embaixo onde tem os livros, os eclipses em Libra. Sol, Lua e Ascendente em Áries, vai lá no eclipse de Áries, e Sol, Lua e Ascendente em Peixes, a parte também que fala sobre o eclipse em Peixes. Certo? Então, vamos começar a conversar sobre o nosso eclipse que vai acontecer em março. Normalmente a gente tem sempre um primeiro eclipse solar e depois a gente tem um lunar. Dessa vez a gente começa um pouquinho diferente, a gente vai ter um primeiro eclipse lunar no signo de Libra, no grau 5, e depois, lá em abril, a gente tem o eclipse solar em Áries, tá? Bom, esse eclipse que a gente está vendo aqui na tela, ele tem um pouco... se a gente considerar a quantidade de aspectos e de ativações que ele tem, ele é um pouquinho menos intenso, talvez ele seja menos destrutivo, talvez essa não seja a melhor palavra, mas ele é um eclipse que pode ter uma ação um pouco menos intensa no nível mundial. Mesmo assim, ele é um pouco complexo, porque os desdobramentos dele podem encavalar, podem se juntar com o eclipse que vai acontecer em abril. Então, o que a gente tem ali? A Lua no signo de Libra, 5 graus, fazendo oposição com o Sol, obviamente, sempre tem oposição, e também uma oposição com Netuno. Toda vez que a gente tem um eclipse dentro de um signo, os planetas, ou o planeta regente daquele signo também fica com uma energia ativada, ele fica sendo movimentado por muito tempo ao longo da duração desse eclipse, que tem sempre 6 meses, tá? O regente de Libra é Vênus, e ele vai estar lá em Peixes, que teoricamente é uma posição positiva, porque ele fica no estado de exaltação, o que quer dizer que o Vênus é um planeta de relacionamentos, de entrega, de cuidados, né, de carinho, de estar junto, de conforto, de dedicação para o outro, né, de se juntar com o outro. E Peixes tem muito disso dentro de si, né, do cuidado, do voluntariado, da doação da sua própria energia para cuidar do outro. Então existe um casamento interessante entre essas duas posições. Porém, Vênus está em conjunção com Saturno, né? Saturno não é um planeta fofinho, bacana, né? Então a gente tem uma ação venusiana assim um tanto quanto impedida, além de tudo recebendo aspectos de Urano e Júpiter lá em Touro, que estão num estado meio caótico aí ao longo de 2024, que isso vai ter um vídeo específico para falar sobre esses dois, tá? Então o que a gente pode pensar nessa história? Antes da gente mergulhar neste ponto aqui, a gente precisa pensar que os eixos lunares, né, os nodos lunares, estão no eixo de Áries e Libra. Esses eixos falam sobre a minha vontade em comparação ou em conflito com a nossa vontade. É o eu contra o nós, né? O eu contra você. Quando a gente tem a passagem desses nodos, a gente tem uma exacerbação desse conflito, né? Dessa energia ariana do eu vou fazer para mim e você, se você quiser, vem junto, se não quiser, problema seu, ou então nem entra na minha frente porque aí vai ter problema. Em comparação com a energia de Libra de que não, vamos fazer o negócio junto,
vamos lá fazer juntinho, gostosinho, vamos fazer, né, um acordo para tudo dar certo. A gente tem um conflito muito grande dessa história, né? A elevação do meu desejo, eu quero fazer as coisas e eu quero fazer as coisas agora, e você não me segura, você não me atrasa, você não me atrapalha. A gente está com o nó do norte nisso, né? Ou seja, existe um direcionamento de uma energia mais facilitadora do acontecimento dessa agressividade interna. Eu vou fazer isso, né? O lado positivo, como que a gente vai lidar com a característica positiva disso é usar as características do nó do sul. Isso funciona tanto no mapa natal quanto em trânsitos, quanto na questão de eclipses. A gente usa a característica do nó do sul para me fundamentar, para me dar base, para eu me direcionar para o lado norte, para o nó do norte. Então é meio que uma coisa assim, as experiências que eu tive do passado de relacionamentos, Libra, 1+1, tudo que eu aprendi sobre aquilo, toda a falta de ação, a falta de negociação, a desarmonia, o desequilíbrio e também o equilíbrio, as negociações que deram certas, os prazeres que eu trouxe disso, as boas relações que eu trouxe dessa história vão conseguir fundamentar e me dar energia para eu conseguir conquistar coisas porque do meu desejo, do meu interesse. Então eu vou juntar esses conceitos e eu vou usar essa energia ariana de impulsionamento para buscar essas minhas vitórias. Isso pode ser muito interessante. Porém, quando a gente tem um eclipse, a gente tem os dois lados acontecendo simultaneamente, o que quer dizer, o que pode representar uma quebra das parcerias, uma quebra dos relacionamentos, das sociedades. Se a gente pensar num nível mundial e juntar tanto o Saturno em Peixes em conjunção com o Vênus, o Sol fazendo oposição com essa Lua do eclipse, né? E também a gente tem Marte em Peixes ali. Essa história toda me faz pensar que as antigas alianças, as antigas uniões no nível mundial, tá? Numa questão de países, podem começar a experimentar umas questões de traição, de rompimentos, de descobertas de mentiras, de fraudes, né? O que pode levar, dentro desse contexto mundial que a gente está agora, que é bastante conflituoso e pode se intensificar no ano que vem, a gente pode levar a um rompimento das velhas alianças e aí a gente é direcionado para esse caos ariano de agressões e violência, né? Tudo assim, não necessariamente isso pode acontecer num campo de agressões, num campo de batalha, como acontece lá no Oriente Médio, mas ele pode acontecer na zona de diplomacia, onde exista um conflito muito grande, um desentendimento, e esse desentendimento pode levar para um conflito numa área militar um pouco mais para frente. Duvido que nessa fase aqui, especificamente neste momento, alguma coisa nesse sentido esteja imediatamente acontecendo. Óbvio que pode, tá? A gente não está aqui para adivinhar nada, né? Eu estou tentando só interpretar essa história, mas existe uma possibilidade de que esses rompimentos diplomáticos levem a uma ampliação dos conflitos que podem estar acontecendo. Isso pode acontecer ao longo dos meses, porque lembra que o eclipse tem uma ativação e ele leva 3 meses para chegar no auge, depois ele começa a regredir para ativar o próximo. Ao longo desses próximos 3 meses, isso vai encavalar com a energia do eclipse do dia 8 de abril, que vai ser lá em Áries. E aí sim a gente pode ter, quando junta essas duas energias, a gente tem um problema mais sério acontecendo ali. Tá? No nível pessoal, no nível individual, isso pode acontecer também. Um rompimento de relacionamentos, pode descobrir traições, pode descobrir frustrações, mentiras, enganos. Todas essas situações podem acontecer na vida particular. Porém, é necessário observar que quando a gente está olhando para um eclipse, neste caso aqui, eu estou olhando para um eclipse aqui sem casas, mas quando eu vou olhar no seu mapa, eu preciso ver onde que isso está acontecendo, porque não é simplesmente acontece um eclipse no eixo de Áries e Libra que alguma coisa dentro do seu relacionamento íntimo vai acontecer. Pode acontecer, mas não necessariamente vai. A gente precisa observar quais casas estão sendo movimentadas ali. Qual que é a casa, qual que é o planeta, qual que é o signo que rege relacionamentos dentro do seu mapa. Pode não ser Libra, pode ser Capricórnio, pode ser Sagitário. Isso depende muito do posicionamento de casas, tá? Então, quando a gente olha para isso aqui, num nível individual,
Todo mundo que tiver Sol, Lua e Ascendente, especialmente entre 0 e 10 graus de Libra, vai receber essa energia do eclipse tendo essa área movimentada de muita intensidade. Pode mexer no Ascendente, pode mexer no Sol, pode mexer no lado emocional que é a Lua, também pode mexer em qualquer outro planeta que você tem ali, ou qualquer entrada de casa. Então o que você vai fazer? Você vai pegar seu mapa, você vai olhar se tem alguma coisa, um planeta, Sol, Lua, Ascendente ou casa que esteja colocado entre 0 e 10 graus de Libra. Se tiver, você vai receber essa energia do eclipse, porém, para entender como isso funciona, precisa de uma análise mais profunda, mais detalhada, que leve em consideração todos os trânsitos, as progressões, os eclipses passados, onde vai estar Marte, o que ele vai estar acionando, enfim, vocês já sabem a rotina do negócio, é uma coisa que é extensa, tá? Então, vai receber energia desse eclipse? Não fica preocupado, porque a gente tem tempo para pensar em como que você vai lidar com essas oportunidades que podem ser muito positivas. Beleza? Então tá. Então esse é o eclipse do dia... Que dia? 25 de março de 2024, 4 horas e 13 minutos da madrugada que vai acontecer isso aqui. Tá bom? Vamos falar do eclipse de Áries agora. Muito bem, olha só. O eclipse de Áries, esse aqui ele pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, principalmente na relação que eu já falei para vocês no outro vídeo, com a relação que ele teve com o eclipse solar de Libra que a gente teve agora nesse ano em 2024, porque a sombra do eclipse que passa aqui, passou ali pelo nordeste do Brasil, pelo norte, subiu pela América Central, passou lá pelo oeste dos Estados Unidos, ele pega um pedaço da faixa que ele entra nos Estados Unidos e vai cruzar com a sombra desse eclipse que vai acontecer aqui. Ele começa ali meio que na metade do Oceano Atlântico lá para cima, vai pegar a costa leste dos Estados Unidos e vai descer ali pelo meio oeste, que vai gerar um cruzamento de energias aqui. O que a gente pode pensar? Quando termina um eclipse, o outro começa. Quer dizer, que não é que você vai cruzar a energia dos mesmos eclipses ao mesmo tempo. Eles não vão estar atuando no mesmo jeito. Mas a gente pode imaginar que a energia que foi movimentada lá a partir do dia 14 de outubro de 2023 deixou aquela área bastante sensível. E agora você tem um outro cruzamento ali em cima que pode amplificar o que já foi sensibilizado. Pensa assim, imagina que você fez um corte no dedo ali, né? Você está lá super cortando a cebola no almoço e aí você está no Mercúrio retrógrado da vida lá e vrum, arranca um tecão do dedo ali, né? E aí você fica nessa dor, nessa ardência aqui por um tempinho, você vai lá cuidando do negócio, tudo bonitinho, vai andando lá, vivendo a vida, beleza. Aí passou um tempinho, começou a cicatrizar o negócio, você vai lá fazer carinho no seu gato, que está um pouquinho irritadiço, e ele vira e mete-lhe uma unhada exatamente em cima daquele lugar que já estava cicatrizando, estava até fazendo casquinha já. E aí você abre o negócio lá de novo. Então esse eclipse ele pode representar isso, especialmente nas situações envolvendo os Estados Unidos, que a gente já sabe, já estou falando para vocês faz tempo, está passando por um processo bastante complicado, social e de ideologia, uma grande polarização das ideias lá, as ideologias eles estão numa fase muito complicada lá em cima, financeiro nem se fala ainda, né, que os caras estão com juros e inflação correndo solto já faz um tempão, e ainda tem todas as potencialidades geológicas para acontecer naquele lugar lá. Então esses eclipses são muito fortes e podem movimentar muita energia ali em cima, tá? No resto de uma visão mais ampla mundial, a gente reforça a condição que a gente já falou lá do eclipse de Libra e as relações podem ficar mais estremecidas. E daqui para frente a gente pode começar a ter atitudes mais agressivas dentro desse contexto de rompimento das relações e das uniões. Espero que a gente tenha aqui um movimento de renegociação, como se estivesse num impasse de Libra. Imagina, Libra às vezes fica naquele negócio, né? Não sei o que fazer, não sei o que escolher, escolhe aí. O outro fala, não, escolhe aí você. Aí você fica lá esperando 4 horas, né? A pessoa já decidiu e o negócio não anda. Então, na hora que entra energia de Áries, você fala, não, tá, vamos lá, resolveu, é isso aqui, então vamos acionar esse negócio aqui.
para o lado positivo de organização de coisas e de apaziguamento das energias. E eu queria que isso fosse verdade, tá? Mas quando a gente olha para esse mapa, né? Porque o eclipse acontece em conjunção com o nó do norte, ele acontece em conjunção com Mercúrio retrógrado, que começou um tempinho atrás, e também o que é umas coisas que me preocupa bastante é que ele acontece praticamente em conjunção com Quirón, o asteroide Quirón. Praticamente não, ele vai estar em conjunção exata, com uma diferença de um mísero minutinho de Quirón. E Quirón é um planeta de dores, de violência, de agressão, de cortes, de machucados, de situações de situações de violência que provocam marcas profundas que demoram muito para cicatrizar. Quando cicatriza. Além do mais, você tem o regente do signo de Áries, que é Marte, está em Peixes em conjunção com Saturno. Os dois podem gerar uma energia agressiva, raivosa muito forte, muito intensa e planejada, né? Porque o Saturno não é um negócio que vai fazer de qualquer hora, ele é planejado. Só que a coisa que é mais intensa é que eles estão recebendo um sextil de Urano e o Júpiter que estão lá em Touro e que ainda bem que eles ainda não chegaram na conjunção com a estrela Algol, né? Que isso é outra coisa que a gente vai conversar sobre estrelas numa live especial que eu vou trazer um convidado para falar sobre isso. Então, essa história aqui, quando eu falo que vamos partir, vamos se juntar para tomar uma decisão de talvez organizar e alinhar os nossos pauzinhos aqui, não pode ser decidido, não vai ser decidido. Então essa decisão das pessoas poderem sentar e falar, não, vamos alinhar nossas ideias, vamos ver como é que a gente vai organizar isso aqui, vamos sair de cima do muro e vamos fazer alguma coisa, me faz pensar que isso não vai ser verdade. Isso pode gerar uma agressividade, isso pode gerar mais briga, isso pode gerar mais desavenças que podem ser prejudiciais, mesmo porque esse Marte aqui recebendo esses aspectos, ele vai dar mais vazão para essa energia de agressividade, e é uma agressividade reativa, inconsciente, que está em Peixes, de repente você viu, já foi. Então podem ser atitudes sem medir a consequência da história, tá? E ainda por cima pensando aqui, tá Mercúrio retrógrado, Mercúrio tá assim, não quero nem conversar, não quero nem saber o que está acontecendo, vou lá fazer e sei que se vire, e se vira aí, né? Eu gostaria de fazer análises melhores sobre isso, mas como a gente está num estado muito tenso mundialmente, eu não consigo pensar em outras ações aqui, né? Em outras situações. Mais para frente, eu espero que a gente possa fazer uma análise mais bacana dessa história, tá? Qual que é o último ponto que eu ia falar? Bom, e aí, na análise individual, como a gente vai pensar? Mais uma vez do mesmo jeito, né? Se o eclipse acontece 19 graus de Áries, 19 graus de 23, tudo que você tiver entre 14 de Áries e 24 de Áries, tudo que você tiver nesse espaço, seja entrada de casa, seja outros planetas e especialmente Sol, Lua e Ascendente, você vai você vai receber essa energia desse eclipse. Então aqui pode vir uma energia muito forte de um ímpeto de construir alguma coisa nova, de partir atrás daquela coisa que você queria tanto fazer. Podem surgir situações, pessoas que vão te impulsionar para isso. Ou podem surgir, você pode perceber que existam pessoas que estão impedindo você de fazer isso, ou situações que estão te gerando essa insegurança, esse medo, né, de fazer, de acionar as coisas. Nesse sentido, a gente pode pensar que existe um direcionamento um tanto quanto até intuitivo dessa ação de tomada de decisão. Tomada de decisão que pode ser uma tomada de uma hora para outra. Ele pode acontecer ali, ainda na dúvida, ainda gerando incertezas, ainda gerando inseguranças. Isso pode estar querendo acontecer. Você vai fazer bem de dar vazão para isso, contanto que exista a identificação de que essa energia está sendo gerada e que você
perceba isso de uma forma mais inteligente, tentando controlar esse impulso. O Saturno, ele pode funcionar como um agente limitador, ou ele trazendo você para essa realidade de alguma forma, apesar de que está tudo lá em peixes e pode dificultar bastante a identificação racional. Então me leva a pensar que as ações aqui são muito impulsivas. Sabendo disso, presta atenção no seu dia a dia, porque isso pode levar para um ato de coragem, mas o ato de coragem de se jogar na frente de um trem para salvar um cachorro pode matar vocês dois. Então tem que presta atenção nessas histórias. Beleza? Então esse é o eclipse solar de abril de 2024. 8 de abril de 2024, 15 horas e 18 minutos daqui de São Paulo. Muito bem, então agora vamos dar continuidade e falar sobre o eclipse lunar que vai acontecer no signo de Peixes no dia 17 de setembro, às 23 horas e 45 minutos. E esse aqui, eu acho que esse é o pior eclipse que tem. Deixa eu só conferir aqui na outra tela para ver se não vai ser... bom, o de outubro também não vai ser nada gostoso. Mas esse eclipse do dia 17 de setembro, valha-me Deus, viu? O negócio é difícil, é complexo, que a gente tem 2 pontos que são terríveis. Bom, a gente tem o eclipse vai acontecer a 25 graus de Peixes, tá? Então, vamos começar falando primeiro, vamos mudar um pouquinho e falar primeiro do individual. Tudo que você tiver entre 20 graus de Peixes e 29,59 de Peixes, tudo que você tiver nessa área vai ser movimentado pelo eclipse. Tá? Então você tem Sol, Lua e Ascendente especialmente, vai pegar com bastante intensidade ali. E se você tiver qualquer entrada de casa ou planetas nessa região, também vai ser movimentado. Mais uma vez, a gente tem sempre que saber que depende do nosso contexto de vida, depende do que está acontecendo, depende do nosso autoconhecimento, como que a gente vai lidar com essas situações que estão acontecendo ali. O eclipse é bastante intenso. Esse aqui é muito, muito forte. Falei para vocês, eu acho que esse aqui é o mais intenso que a gente vai ter no ano, porque a gente tem ao mesmo tempo 3 acionamentos de estrelas fixas, 3 não, 2, vai. 2 acionamentos de estrelas fixas, que são estrelas bastante poderosas, que podem trazer uma série de consequências um tanto quanto desagradáveis para o nosso dia a dia, especialmente se a gente já tiver com um andamento de conflito, se as coisas que estão acontecendo agora no final do ano de 2023 não forem controladas e colocadas em... É meio como se fosse assim, cara, se você não colocar a mão na consciência e começar a agir de uma forma mais solidária, mais inteligente e pensando até no bem-estar de todas as pessoas, nós vamos passar... Isso vai se amplificar de uma forma muito, muito, muito intensa. 2024, 2025... é de deixar a pessoa careca, sabe? É de verdade mesmo. Eu gostaria de olhar isso com bons olhos. Eu estou me esforçando mesmo para conseguir achar a energia positiva nisso, mas fica muito difícil, né? Individualmente, você tem a Lua em conjunção com Netuno. Netuno é um planeta que é muito complexo, né, cara? É muito difícil. É o planeta da espiritualidade, do inconsciente, das drogas, dos vícios, relacionamentos tóxicos. Também é o planeta do talento artístico, musical, da inspiração. Ele tem tudo isso. Só que ao mesmo tempo ele é um planeta de mentiras, ilusões, enganos, né? Quando você dá de cara com uma energia de Netuno em trânsito no seu mapa, você pode vivenciar algumas perdas, né? Algumas desilusões absurdas e muito destruidoras. Ah, Nanda, mas Netuno não é arte, não sei o que lá. Tem tudo isso, mas o Netuno está relacionado com as águas e os gases, né? E envenenamentos, né? Então você tem uma energia muito destruidora contida dentro de Netuno. Quando a gente estuda Netuno, eu gosto de falar assim, pensa no mar, por exemplo. Nossa, o mar é tão lindo, né? É tão bonitinho, tem os peixinhos, os golfinhos, né? E as ondinhas, né? Para você pular no final do ano, tão bonito, né? Você ficar assistindo aquele negócio lá. Você vai lá, por exemplo, em Ilhabela. Ilhabela nem onda tem, é uma maravilha, né? Você pode ir lá, você enxerga os peixinhos andando lá de baixo, então é uma maravilha, né?
Só que você já viu como é que é trabalho em plataforma de petróleo no meio do oceano? Você já viu como é que é uma tempestade no meio do oceano? Deus me livre, o negócio não sobra nada. Não, nada sobrevive, ficar na superfície da água, né? Então, o poder dessa energia está muito relacionado com isso, com catástrofes, com tsunamis, né? Com erupções vulcânicas. Esse negócio é terrível, pode ser muito ruim uma energia negativa de Netuno. E Netuno em peixes amplifica isso. Netuno em peixes pode gerar esse eclipse pode gerar um negócio que é muito forte, porque ele está recebendo um aspecto de sextil de Urano que vai estar num aspecto exato com o que o pessoal fala da astrologia tradicional, que é a pior estrela que já inventaram no mundo, que é a estrela Algol, é a mais terrível de todas. E ainda por cima, um dos regentes do eclipse, que é Júpiter, está em Gêmeos, que é um estado de exílio que fica péssimo ali, e ele faz uma quadratura com o Netuno. Então, essas conjunções, esses movimentos mostram para a gente que pode ser muito complicado a vida nesse final de ano. Junto com outros eventos acontecendo, junto com outras situações acontecendo nos trânsitos planetários, a gente pode encontrar um final de ano bastante conturbado. A gente ainda tem um final de ano com Marte retrógrado, né? Que vai pegar Leão e Câncer. Então é um final de ano muito tenso, e esse eclipse ele pode ser um impulsionador de grandes dificuldades nesse final de ano. Atitudes desmedidas, acidentes geológicos, principalmente envolvendo questões de água, podem acontecer de uma forma bastante intensa. Aliás, ao longo do ano inteiro, a gente ainda tem essa preocupação bastante forte com a questão das águas, porque a gente pode ter, e como está tendo agora aqui no Brasil, né? A gente tem gente morrendo de calor, literalmente, e não tem água, e a gente tem gente morrendo afogada lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do país. Então, essa dificuldade com o sistema de águas do mundo, ou pelo menos dos lugares onde os eclipses estão passando, podem ficar muito, muito intensas, e esse eclipse vai dar para ser visto aqui da América do Sul. Tá? Eu não lembro exatamente qual que é a intensidade que a gente consegue identificar isso, mas ele vai passar aqui no continente. Tá? E esse Júpiter ele também está recebendo a quadratura de Saturno lá, que está em peixes ainda também. Então a gente tem um regente do eclipse numa posição muito ruim, com várias coisas tensas acontecendo ao mesmo tempo, que pode ser bastante prejudicial de uma forma geral. Muito bem, o último eclipse do ano que a gente vai ter, dia 2 de outubro de 2024, 15 horas e 56 minutos da tarde. Vai ser um eclipse também que vai ser um tanto que a desgraça, né? Ou coisa chata, né? Lembra que o eclipse de abril foi acionado, aconteceu em conjunção com Quiron? Pois é, a nossa querida Lilith, que estava transitando aqui até dia 29 de junho, estava em Virgem, passou para Libra e está transitando por ali. E aí a gente tem o eclipse acontecendo em 10 graus de Libra, em conjunção com a Lua, obviamente, em conjunção com o nó do norte, em conjunção com Mercúrio e também em conjunção exata com Lilith. Olha como isso é intenso. No meu trabalho, no dia a dia, eu uso muito Quiron e Lilith, porque a gente encontra situações bastante problemáticas dentro da mente, dos sentimentos das pessoas. Esses pontos simbolizam vivências difíceis do passado, do dia a dia, potencialmente situações que estão para acontecer, e quando eles participam, eles estão lá ativamente participando de eventos mundiais, a gente tem a possibilidade de grandes frustrações, de grandes problemas, de atos de violência, porque Lilith também não é um ponto bonzinho, Lilith é um ponto de agressão, é um ponto de raiva, de ódio contido, que uma hora explode e quebra tudo. E a gente pega mais uma vez no eixo ali das relações, né? Do eu quero com o nós queremos. Existe uma dificuldade de juntar as informações, de conseguir encontrar um meio do caminho para fortalecer essas situações. Imagino também por aqui que deve haver rompimentos, frustrações, mentiras, descobertas de mentiras, né? Descobertas de traições que podem prejudicar muito, muito, muito todas as relações. E ainda por cima aqui nesse ponto, a gente está
com um aspecto bastante ruim que a gente chama de quincunce, do eclipse com o Urano no finalzinho do signo de Touro em conjunção com o Algol ainda. Então a gente tem uma energia muito ruim, é muito tenso esse negócio, é muito complicado. O planeta regente de Libra está lá em Escorpião, que fica em exílio, que não funciona bem, Vênus em Escorpião, e recebe uma quadratura de Netuno em Peixes, que está lá em conjunção com a estrela Chet também, que é outra coisa que, né, eu já falei para vocês, eu não sou estrela, não sou especialista em estrelas fixas, mas eu vou trazer gente para conversar com a gente e explicar isso melhor, e a gente entender qual que é a profundidade que esse negócio pode chegar. Então, além do mais, quase que eu deixei escapar aqui, ó, o Marte em exílio também fazendo quadratura com o eclipse todinho. Então a gente tem energias que são muito complexas, né? É bastante difícil lidar com essas questões porque a gente já vem eclipse após eclipse com rompimentos, com brigas, com situações desagradáveis de violência, de mentiras, de enganos, que quando a gente olha para essa história toda a gente pensa que a vaca já deitou, né? Que nem diria o outro lá. A vaca já deitou. Chega no final do jogo, tá, ninguém consegue mais fazer mais nada, então entrega os pontos e desiste. Obviamente não é desse jeito, né? A gente vai olhar para isso com olhos de reconstrução. Onde que estão os pontos fracos? Onde que eu estou falhando? Onde que eu estou me permitindo ficar subserviente ao outro? Onde que eu não estou me defendendo? Onde que eu estou deixando que as outras pessoas me dominem e façam o que bem entendem, que entendem do meu desejo? E aí a gente tem que tomar cuidado com a ação com relação a isso, porque Urano e Marte, e ainda tem Júpiter em exílio ali também com aspectos negativos com Vênus, o Urano e o Marte, eles são planetas muito intensos de reatividade, né? Tem uma reatividade muito forte ali. Então, a gente está defendendo a nossa vontade, e a gente está defendendo a nossa vontade e a gente percebe que estamos sendo, de uma certo ponto de vista, enganados, estamos sendo traídos. E aí a gente reage com relação àquilo e ao mesmo tempo a pessoa que está recebendo a nossa reação vai se sentir traída, ela também vai reagir. Então imagina o tamanho da confusão se todo mundo que está se sentindo traído, rejeitado, não parar para pensar, para ver se é isso mesmo, se isso está acontecendo mesmo de verdade e o que eu posso fazer a respeito disso de uma forma construtiva, para poder melhorar a qualidade das relações, melhorar a qualidade da comunicação, dos acordos. Dessa vez o Mercúrio está envolvido no eclipse, mas ele não está retrógrado, né? Ele dá uma funcionadinha, né? Ele buscando a diplomacia, mas é difícil, é complexo, porque tem muita energia tensa funcionando ao mesmo tempo. O Netuno fazendo aspecto com Vênus reforça essa condição de reatividade, de ação inconsciente, de ação raivosa, de mágoa, de trazer para fora até as sensações de traumas antigos, né? As dores antigas virem para fora como um vulcão e explodir ali. O Netuno ele está relacionado com tudo que está escondido, né? É o oculto. E o Vênus em Escorpião fala sobre quais são que dores que eu tenho que estão colocadas lá nas profundezas da minha mente, e tem Lilith no meio dessa história também, né? Por um lado, olhar para um lado mais terapêutico, psicológico, essas coisas que estão escondidas, elas não vão mais ficar escondidas, elas vão vir para fora. E na hora que estiver vindo para fora, se você estiver preparado, se você estiver preparada, você vai entender, você vai pelo menos entender que aquele momento é um momento onde você vai buscar a cura sobre aquelas situações. E não ficar estagnado ali dentro, não ter medo disso, né? Quanto mais você conseguir se direcionar para o seu medo, mesmo se sentindo inseguro, você vai ver que o seu medo vai diminuindo de tamanho à medida que você vai chegando perto. Você vai se tornando mais corajoso. E remover essas coisas do fundo do consciente, do fundo do inconsciente, trazer isso para fora e cuidar disso, vai fazer com que as suas relações se tornem muito melhores. Lilith também pode direcionar para essas coisas, tá? Há muita atenção, todo mundo que tiver qualquer posicionamento entre 5 graus de Libra e 15 graus de Libra, Sol, Lua, Ascendente, ou qualquer outro planeta, entrada de casa, porque ali vai ser movimentado toda essa energia do eclipse. Só
toma cuidado para não ficar numa neura gigantesca, porque esse eclipse aqui é final do ano que vem. E aí é que está uma bela de uma oportunidade. Se você estiver fazendo terapia, se você estiver fazendo terapia astrológica comigo, por exemplo, a gente pode sentar e analisar dia após dia e procurar dentro desse baú enterrado onde que está o problema. E a gente vai discutindo sobre essas coisas. Você pode desenterrar esse negócio antes desse negócio aqui chegar. E aí você tem a oportunidade de, quando isso aqui chegar, você constrói uma coisa positiva. Assim que a gente trabalha num esquema terapêutico. Investiga, ah não, Nando, mas eu não tenho nada. Tem sim, tem sim. Todo mundo tem coisas escondidas de nós mesmos. Porque se a gente soubesse tudo que existe dentro de nós, a gente não existia inconsciente. E vai ter gente aí que pode falar, ah não existe inconsciente. Não, né? Então, na hora que a gente começa a investigar e você fica cavando, alguma coisa vai surgir. E dessa coisa a gente pode construir, a gente pode tirar isso da frente, o que deixa você com um papel em branco para construir o futuro que você quer. Isso pode ser maravilhoso. Se não for, né? Tudo que está dentro do nosso controle são as nossas ações. Então a gente tem que pensar em como que a gente vai construir isso de uma forma melhor. Às vezes as pessoas falam para mim, Nando, mas você tem uma visão muito otimista dos eclipses. É porque os eclipses eles podem ser muito positivos mesmo. É que a forma como a gente olha para isso tem que ser construída, porque o eclipse dá susto na gente. Só que se a gente entende qual que é o direcionamento do susto, por que está abrindo, a gente pode agir de uma forma melhor, construtiva, tá? Bom, esse foi o vídeo sobre os eclipses do ano que vem. Mais uma vez, a gente vai chegando mais perto dos eclipses, eu vou fazer lives para interpretar, inclusive como a gente faz normal, né? Vamos fazer lives, eu vou interpretar o eclipse para vocês. Vou trazer convidados para falar sobre os eclipses e sobre as estrelas fixas também, para a gente poder ter uma visão mais concreta dessa história. Chegando mais perto, a gente faz uma análise mais minuciosa de tudo, tá bom? Então é isso. Beijo para vocês, até o próximo.